Imagine aí que você tem um triângulo retângulo. Eu vou considerar esse triângulo aqui, ó, com vértices em A, B e C, tá? Então nós vamos considerar que ele é retângulo em B. Esse é um jeito comum de dizer, né? Então ele é retângulo em B. Então ali tem um ângulo reto, tá? Primeiro, antes de nós discutirmos as razões trigonométricas, né, o que elas são, é importante ressaltar o nome disso, né, desses lados aí. Então, um triângulo retângulo ele recebe nomes especiais para os lados. O lado que está oposto, que está bem à frente do ângulo reto, do ângulo de 90 graus, é chamado de hipotenusa, tá? Isso é a hipotenusa. Bom, os outros dois lados são catetos. Então aqui é um cateto e aqui embaixo é outro cateto. E aí, se você já tem alguma familiaridade, está revendo aqui só a ideia, né, de razões trigonométricas, você deve estar se perguntando, não, mas eu lembro de ver cateto oposto e cateto adjacente. Sim, esses catetos eles passam a receber esses nomes quando você tem um outro ângulo para olhar. Vamos supor, então, que eu tenho aqui, ó, um ângulo θ aqui em azul, ó, aqui embaixo. Então, aí sim, ó, você tem, né, que o cateto aqui à esquerda, o cateto AB, ele é oposto a θ, oposto a θ, beleza? E esse aqui de baixo, cateto BC, ele é adjacente a θ. Tá? Por quê? Porque ele está do mesmo lado. O cateto oposto a θ, ele é realmente oposto. E adjacente significa estar ao lado, tá? Então, só sobra esse aí de baixo mesmo para estar ao lado do θ. Repara que num triângulo retângulo eu ainda vou ter outro ângulo aqui, né? Vou ter um outro ângulo aqui, ó. Aqui em cima, por exemplo, você tem esse ângulo aqui. Tá? Vou chamar ele de alfa. Então, repara, ó, que agora as coisas mudaram. Quem era adjacente a θ, que está lá embaixo, agora é oposto a alfa. Então, ele é adjacente a θ, mas é oposto a alfa, tá vendo? Então, tudo vai depender do ângulo que você está olhando. E aí, quem era oposto a θ ali, ó, o AB, agora está ao lado de alfa, tá vendo? Ó? Então, ele é adjacente, né, a alfa. Então, assim, antes de começar, era importante frisar isso, para que não haja dificuldades em entender quando se fala de oposto e adjacente. Repara que esse triângulo pode aparecer das mais variadas posições possíveis, né? Então, por isso que você tem que saber se orientar entre oposto e adjacente, tá? É comum aparecer o triângulo com esse desenho, desse jeito, e aí a hipotenusa sempre aparece para esse lado mesmo, né? Mas cuidado, ele pode estar virado, e aí você tem que localizar essa hipotenusa aí com base na ideia de ser oposto ao ângulo reto, tá bom? Vamos às razões trigonométricas. Então, eu vou chamar aqui, ó, vou chamar aqui de x, tá? E aqui de y. Pronto. Só para facilitar a nossa vida. Aqui a hipotenusa eu vou chamar só de h mesmo, né? Bom, a razão trigonométrica a que nós temos aqui para dialogar são essas aqui, ó. Seno. O seno, ele sempre vai ser cateto oposto, tá? Cateto oposto dividido pela hipotenusa. Cosseno é outra razão trigonométrica. Ele sempre vai ser o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. E por fim aqui, outra razão bem importante é tangente, tá? Que vai ser cateto oposto sobre cateto
adjacente. Beleza? Agora, o que é oposto e o que é adjacente, você percebeu que depende do ângulo que você está olhando. Então, quando eu calculo seno, cosseno ou tangente, essas razões ficam esperando. Que ângulo que você está querendo falar aí? Então, eu nunca falo só seno. Eu sempre vou falar, ó, seno. E aí já coloca aqui o jeitão de escrever, né? Seno de θ ou seno de alfa. Aqui, ó, cosseno de θ, cosseno de alfa, tangente, tangente de θ ou tangente de alfa. Pode haver aí pequenas variações na forma de escrever, né? Aqui tangente também é comum ver tan, tá? Escrito. Bom, vamos fazer um exemplo prático disso daí. Vou colocar uma página nova aqui. Ó, vamos repetir esse triângulo. Deixa eu fazer ele virado aqui, ó. Tá vendo? Ó, vamos colocar ele assim. E aí, vamos marcar aqui, ó. Ângulo de 90 graus está aqui em cima. Então, muito cuidado, porque às vezes ele está virado desse jeito, as pessoas associam que a tangente está sempre aqui do lado de cá, ó, eu marquei o X, não tem nada a ver nesse caso, tá? Então, as medidas deles vão ser as seguintes, ó. Aqui ele mede 10, né? Aqui ele mede 6 e aqui ele mede 8, tá? Eu vou dizer que aqui embaixo tem um ângulo alfa e do outro lado lá eu vou dizer que tem um ângulo beta. Pronto. E vamos lá, ó. Se, por exemplo, formos solicitados o seno de alfa, né? Seno de alfa. Então, o que você vai procurar, ó? Eu quero o cateto, né? O cateto oposto, por definição, oposto a alfa, tá? Sobre a hipotenusa. Então, vamos lá. Procura aí, ó. Pegar a alfa aqui. Cateto oposto é quem está à frente dele lá, ó. Lá do outro lado. Então, é o 6. 6 sobre a hipotenusa. Pessoal, a hipotenusa sempre é oposto ao ângulo de 90 aqui, ó. Lá na frente do ângulo de 90 lá. Então, 10, tá? 6 sobre 10. E aí, se você preferir simplificar, se for o caso, né? Tem como aqui. Nós simplificamos aí por 2 em cima e embaixo, fica 3/5. Tá? Beleza. Se nós formos solicitados, por exemplo, do cosseno de alfa, então você vai procurar o cateto adjacente a alfa sobre a hipotenusa, por definição. Então, vamos procurar lá o adjacente, ó. Adjacente é quem está ao lado de alfa, tá? Então, se o 6 estava oposto, só pode ser o 8, que está ao lado, já que o 10 é hipotenusa. Cuidado, você pode olhar e falar assim, não, mas 10 também está ao lado. Mas a prioridade é que ele seja hipotenusa aí, por ser oposto ao ângulo de 90. Então, 8 dividido pela hipotenusa, que nós já sabemos, é 10. Então, também é possível fazer a simplificação aí. Deixa eu ver, por 2, né? Fica 4/5. Pronto também. Vamos pegar aqui a tangente. Então, mais um exemplo aqui, ó. Tangente de alfa. O que é a tangente de alfa? É cateto oposto, né? Deixa eu colocar como eu estava colocando aqui. Cateto oposto a alfa sobre cateto adjacente a alfa. Então, nós já distinguimos aí, né? O oposto é 6. Coloquei lá como verde aqui, ó. O oposto é 6, tá?
E o adjacente é 8. Então, 6 por 8, né? Também é possível fazer simplificação por 2 aí, fica 3/4, como tangente. Tá vendo? Então, é bem tranquilo. Vamos supor que foi pedido para beta. Vamos pensar em seno de beta. Seno de beta. Então, aí eu já vou procurar aqui, ó. A definição continua o mesmo. Cateto, seno é cateto oposto, né? Só que no caso vai ser a beta. E aí na prática é claro que você já vem aqui e coloca o número, tá? Que é só para explicar. Sobre hipotenusa. Então, ó, quem é o oposto de beta? Então, olha só, beta tá aqui, o oposto dele é o 8. Tá vendo? Ele era adjacente para alfa, agora ele é oposto para beta. 8. A hipotenusa muda? Não, hipotenusa é sempre em relação ao ângulo de 90, então ela fica quietinha lá, ó. 8 sobre 10. Também é possível simplificar. Divide por 2, fica 4/5. Certo? Vamos supor aqui também, para encerrar, que você queira a tangente, né? Porque eu acho que já ficou claro aí. Você queira a tangente, de beta. Então a tangente beta é cateto oposto a beta sobre cateto adjacente a beta. Então nisso você tem que a tangente de beta vai ser, ó, quem é o oposto de beta? É o 8. Quem está ao lado do beta lá, ó, né? Cuidado para não pegar o 10, hein? O 10 é hipotenusa, tá? Quem está ao lado aqui é o 6 como cateto, viu? Então, 8/6. E aí você vai ter que isso daí, simplificado, vai ser igual, né? Simplifica por 2, fica 4/3. Né? E aí tem o cosseno também, enfim. Esgotamos aí as possibilidades. Então, esse vídeo é para tratar, né, do que é cateto, né, da onde identificar a hipotenusa e por que que os catetos recebem nomes específicos sempre em relação ao ângulo que você está olhando, né? Te mostrar também para ter cautela em relação ao jeito que o triângulo está desenhado, né? E aí como calcular cada um deles, né, pelas definições aí, beleza?